Olá, eu sou Fabiola Oliveira e você está acompanhando o podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Neste espaço, discutimos temas importantes sob o olhar da tecnologia e pesquisa, sempre com a presença de especialistas. Neste podcast, vamos tratar sobre o tema Inovação e Transferência Tecnológica, Desafios e Oportunidades. Para este assunto, estamos recebendo com muito entusiasmo o professor Dr. Hélio de Santa Rosa Costa Silva, graduado em Farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Físico-Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e doutor em Fármaco e Medicamentos pela Universidade de São Paulo, pesquisador do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Convidamos também a professora doutora Alene Vanessa dos Santos, gerente de Projetos e Serviços do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, ITP. A presença da professora Ilanatiele Neres dos Santos, analista de inovação da Agitec no Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Para receber os convidados à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doirado, que irá interagir e fomentar ainda mais o assunto. Lembre-se, você pode participar. Envie sua pergunta ou seu comentário. O ITP te responde. Bom podcast a todos. Todos foram apresentados, muito bem-vindos. Muito obrigado a presença de todos. E para iniciar o nosso podcast, eu dou a palavra para o presidente do ITP, Paulo, por favor. Bom, primeiro é agradecer, Hélio, sua presença aqui, mas também a participação de todos. É um momento sempre de trocas, de oportunidade e, acima de tudo, com a visão empreendedora e a visão de oportunidades, né, de tendências e opções que o futuro começa a revelar. Então, nosso podcast tem essa missão, vamos dizer assim, né, de estar levando oportunidade, visão de futuro, alguma troca de experiência, de conhecimento, né, que todos nós aqui possamos colaborar. Então, desde já, muito obrigado por sua presença aqui e com certeza teremos a oportunidade de conversar bastante aqui, porque sei que o Dr. Hélio traz muito conhecimento, especialmente nessa área aí de transferência tecnológica, de patentes, e ele vai falar sobre isso aí em detalhes. Obrigado, Paulo. Eu aqui agradeço a oportunidade. Estamos aqui entre amigos e amigas. Então, assim, é uma grata satisfação. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês do ITP. Eu tenho assistido, como a gente estava conversando agora há pouco, né, no backstage aí. Então, a gente estava vendo aquela aula que a professora doutora Cristiane nos deu sobre divulgação científica. Então, vocês estão de parabéns. Esse podcast tem um alcance muito grande. Diversos grupos de pesquisa do ITP. E para a gente é sempre uma grata satisfação vir aqui num canal como esse falar sobre o INPI. A gente tem isso muito claramente, que a sociedade brasileira, infelizmente, não conhece o INPI. Todo mundo acha que INPI é apenas registro de marca. Então a gente vai desmistificar um pouco isso e conversar de forma muito natural, esse bate-papo, essa tranquilidade. Mais uma vez, obrigado pelo convite e conte sempre conosco. E é justamente essa primeira parte do podcast, nós gostaríamos de assistir justamente essa apresentação que você está trazendo aqui à mesa. Pode iniciar. Pois bem, gente, a gente tem aqui alguns poucos slides que a gente vai passar durante 15, 20 minutos, cujo tema é esse: propriedade intelectual e inovação, desafios para as ICTs e a importância do programa de mentoria do INPI. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, aqui no ITP, em Aracaju, Sergipe. Então, basicamente, a sequência dessa apresentação, a gente vai abordar nesses 17 slides aí, esses 3 tópicos: o cenário brasileiro, o edital FINEP de propriedade intelectual, e vai abordar também a questão hoje que se precisa conversar sobre isso: como gerar patentes de valor, patentes que eu tenho um público consumidor interessado em adquirir essas tecnologias. Então, primeiramente aqui, esse slide, todos que estão nos assistindo, a gente já fala de antemão. Quem precisar desse material, a gente pode mandar via PDF. A gente vai deixar aqui o contato. O INPI, recentemente, ele acabou de publicar o seu plano estratégico. Então, nesse plano estratégico, o INPI se propõe a ser um escritório de classe internacional. Ou seja, o INPI, até 2026, ele preocupado em realizar suas entregas de maneira célere. A gente está tratando de registro de marca,
depósito de patente. A gente quer entregar isso de maneira rápida e célere, mas a gente também quer entregar isso com qualidade. Então a gente está vendo aqui que a missão do INPI, olha como é uma missão árdua, impulsionar a inovação por meio da propriedade intelectual. Isso está muito claramente alinhado a esse objetivo estratégico 2, que é promover a cultura e o uso estratégico da propriedade industrial para a competitividade, a inovação e o desenvolvimento do Brasil. Pois bem, meus caros, minhas caras, é preciso dizer que o INPI sozinho, ele não consegue fazer isso. A gente tem aqui aquilo que a gente vai chamar de Sistema Nacional de Inovação. Ou seja, esses 4 grandes atores aqui que perfazem educação e pesquisa, produção e inovação, fundos e financiamentos e governo enquanto regulação e política pública. É importante dizer que o INPI ele não estabelece política pública. O INPI é um órgão executor, então ele executa aquilo que está na lei. E esse Sistema Nacional de Inovação, felizmente a gente está vendo isso hoje, eles se conversarem muito, e isso é importante. O INPI dialogando com o BNDES, com o MIDIC, com o MEC, Embrapi, Petrobras. Então a gente precisa da conversa entre esses atores para a gente conseguir impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial. E quando a gente fala isso, a gente está pensando fundamentalmente em trazer qualidade de vida e bem-estar para a sociedade brasileira. Pois bem, a gente começa trazendo isso aqui, que é meio que uma provocação também, onde a gente vê a produção científica nacional, o Brasil lá super bem, 13º lugar em publicações, só que, por outro lado, vocês percebam um certo contrassenso. Como é que tanta publicação, como é que tanta informação não consegue se transformar em tecnologia? Então, a gente, publicando muito, 90% das pesquisas hoje que são desenvolvidas no Brasil é por meio de financiamento público, dinheiro do contribuinte, a gente tem que falar isso, e isso não está voltando para a tecnologia. Então, vocês vejam aqui PCT 2022. O que é PCT 2022? É aquela patente que ela é depositada mundialmente. Então, a gente vê a China e Estados Unidos e o Brasil 26º colocado, com essencialmente 500 pedidos de patente. Então, vocês percebam que é um número que preocupa. A gente tem muita publicação científica, muita produção de conhecimento, a academia é excelente nesse sentido. Por outro lado, esse conhecimento não consegue virar tecnologia na forma que a gente imagina. A gente tem aqui o Índice Global de Inovação. O Brasil em 54º no ranking de 100 países. Então a gente já começa a provocar, né? Como é que um país, que é agora em 2023, chegou a ser a 11ª, 12ª em período de pandemia, né? A gente volta a ocupar a 9ª economia e como é que isso não se reverbera, não se transforma em patente, em tecnologia plenamente desenvolvida e índice global de inovação. A gente precisa falar sobre isso. A gente vê aqui, ó, o que cada país gasta em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem que melhorar muito esse aspecto. Brasil aqui, essa linha aqui azul, ó, entre 1,5% do PIB, enquanto a gente tem Coreia com quase 5%, Estados Unidos aqui com quase 4%. Então, a gente precisa também modificar essa realidade. Patentes e publicações, mais uma vez, a gente vê que o Brasil realmente publica muito pouco, tá certo? A gente vê aqui China, Estados Unidos. E é interessante isso aqui. Eu gosto de falar muito sobre isso. Imagine, senhores e senhoras, que no Brasil se deposita aí cerca de 30 mil pedidos de patente por ano. Isso, se vocês pegarem os últimos 15 anos, essa é a nossa realidade. Desses 30 mil, apenas 20%, ou seja, 5 a 6 mil pedidos de patente, é de residente, é de depositante nacional. Então perceba que lá fora é outra realidade. Por isso que a gente mostrou esse gráfico aqui, ó. Olha o residente e olha o não residente. O depositante residente na China, Estados Unidos, Japão. No Brasil, não.
No Brasil, 80% do que se deposita em termos de patente de invenção, que é aquela patente que traz a tecnologia, é oriundo de não residente. Então, continuando, e no que diz respeito ao depósito do residente, ainda tem outra peculiaridade. Imagine que daqueles 5, 6 mil depósitos que são feitos anualmente, quase 50% é por pessoa física, seu Paulo. Então, Vanessa, imagine a qualidade de um pedido de patente que é depositado por uma pessoa física que não estudou as diretrizes de exame do INPI, que não conhece a LPI. Quantos por cento? Quase 50%. A gente, felizmente, Paulo, vem mudando essa realidade. Aqui em 2016, era 50-50. Então, eu tinha 50% depositado por pessoa jurídica. Aí você tem as empresas nacionais, as ICTs, as associações, e você tinha lá 50% por pessoa física. O último ano, 2022 aqui, ó, pessoa física já diminuindo e ICTs e as demais PJs aumentando. Ainda assim é um número alto. Porque assim, eu costumo dizer, quando eu estou conversando com a academia, com os institutos de pesquisa, eu vou falar aqui a visão do examinador de patente. Eu não posso falar de maneira diferente. Esse é o meu dever de ofício. Então, minha cara Vanessa, a gente pega pedidos de patente, a coxinha da minha tia, coxinha salgada. Às vezes a gente pega um pedido de patente, Paulo, que o camarada pegou uma planta, misturou com água, fez um hidrato, ele não diz qual é o percentual da planta, ele não diz qual é o percentual de água. O relatório descritivo, que é o documento mais robusto do pedido de patente, tem 2 páginas, aí o quadro reivindicatório, 50 páginas. Até comprimido de liberação modificada, ele pede. E a gente vai dizer que no pedido de patente, meu amigo, você só pode pedir, pleitear aquilo que você efetivamente desenvolve. A gente está falando de um dos requisitos de patenteabilidade, que é a suficiência descritiva. Certo. Isso, já pegando um gancho, é mais um problema com os depositantes nacionais, porque ele tem uma história em função do PAPE, você sabe bem isso, né? O pulo do gato. Não vou botar no documento de patente o pulo do gato. Quando é justamente o contrário, meu amigo. Você tem que ensinar o pulo do gato, do rato, do elefante. O que você tiver feito, você tem que botar no pedido de patente. Porque qual é a perspectiva? O documento de patente ele é uma vitrine que a indústria vê, se interessa e diz, opa, isso que Vanessa desenvolveu, dá para fazer. Eu vou conversar com a Vanessa. Vocês têm exemplo aqui de produtos que chegaram ao mercado. Então funciona com essa perspectiva. Vocês querem fazer alguma colocação? Tá tranquilo? Fica à vontade. Eu só vou esclarecer o que é ICT, né, como sigla. Obrigado, Então, meu caro. Os Institutos de Ciência e Tecnologia, né? Então foi criado por lei e hoje existem aí em todo o Brasil, né? Só para Isso, obrigado, seu dar essa informação aí. A gente tanto falando de divulgação científica, né? E Não é? essa preocupação em ser claro para a sociedade. Queria saber, assim, sua opinião, por que pessoa jurídica tinha menos números de depósito em relação à pessoa física? O que acontece, Ila? Isso é uma realidade do Brasil. A gente ainda é muito novo nessa área de produzir. Por exemplo, a gente tem diversos relatos na literatura que as universidades publicavam determinadas conquistas, não tomavam cuidado em patentear, isso existe. E lá fora, ao ver essa publicação, aprimorou-se e chegou-se a desenvolver determinados medicamentos. Então, a nossa lei de propriedade intelectual, propriedade industrial, ela é de 96. O marco legal é 2004. Então, essa cultura de depositar patente, ela não começa do dia para a noite. Entendeu? Existe um processo de aprendizado. O INPI tem contribuído muito nesse aspecto, porque, ora, se hoje, ele aqui está falando, examinador de patente do INPI desde 2007. Hoje, eu vejo pedidos de patente depositados, que eu digo, meu Deus do céu, como é que o cara depositou isso, passou ali 5, 10, 12 anos, pagando anuidade. Imagina isso, Ila, nos anos 90, nos anos 2000. Então, assim, é um trabalho meio que de mudança de paradigma.
Você não consegue aprender a escrever patente do dia para a noite. Eu sempre digo que escrever patente não é difícil, não é complicado. A gente termina uma dissertação, termina um mestrado, uma dissertação, né? Termina um doutorado, uma tese. O que é que você faz quando você vai escrever sua dissertação ou sua tese? Você obedece um conjunto de normativos. E por que você não segue esses normativos que estão publicados no site do INPI quando você vai depositar um pedido de patente? Então, a gente tem que fazer essa provocação. Você tocou num ponto aí, muito interessante. Querendo antecipar a discussão, a preocupação que a gente tem tido com relação aos depósitos efetivos, né? Por exemplo, aqui a gente tem percebido uma redução, não é isso, Ilan? No quantitativo de patentes que estão sendo depositadas, e em algumas conversas com alguns profissionais, um entendimento, muitas vezes, sobre a possibilidade ou não de depositar uma patente em virtude de uma série de questões, inclusive vinculadas ao próprio processo de depósito e da liberação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e já antecipando, assim, eu tenho ficado bastante preocupada no sentido de que, enquanto a instituição de pesquisa, né, enquanto gestão da área de uma instituição de pesquisa, da propriedade, no sentido não de posse, mas no sentido de garantir os direitos, né, enquanto instituição que investiu naquilo, o direito dos inventores, enquanto profissionais que utilizaram seu conhecimento técnico, que dedicaram tempo da sua atividade para desenvolver aquilo, e o risco disso, porque eu entendo a indústria, às vezes, não querer depositar, porque eles têm capacidade produtiva, então eles vão lá, produzem, comercializam, mas a única forma que nós, enquanto ICT, né, temos de proteger é essa, garantir os nossos direitos através de uma propriedade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você tocou nisso. Sua colocação, Vanessa, ela é extremamente importante e me causa espécie e espanto. Porque como é que você, um inventor que está dentro de uma instituição de ciência e tecnologia, você não tem um interesse em depositar a sua patente de invenção? Isso, hoje, eu digo que muitas das vezes é puro desconhecimento do sistema. Primeiro, isso recai muito sobre algumas perguntas que a gente escuta quando está lá dentro da universidade, de ter professor, pesquisador, que a essa altura do campeonato, ele ainda vem perguntar se ele pode depositar ali a patente sem colocar o nome da universidade. A gente não escuta isso, Paulo, 2022, 2023. Aí eu digo, vem cá, amigo, o colega estava desenvolvendo na cozinha, de casa, na garagem, porque se você está desenvolvendo dentro da universidade, dentro do ITP, meu amigo, essa tecnologia pertence à universidade, pertence ao ITP. Isso não cabe dúvida. Aí, por que você não querer depositar a patente? Se é uma forma de você ter ali uma retribuição. Você acha que essas big farmacêuticas aí, Pfizer, a gente tem hoje o melhor modelo de sucesso na inovação na área de medicamento no Brasil, oriundo de uma ICT, é na área de farmácia. A gente tem um medicamento que a USP desenvolveu junto com a indústria farmacêutica, e esse medicamento, ele simplesmente, ele rende 90% dos royalties que a USP recebe por 1.300 pedidos de patente. Já pensou se esse professor lá da faculdade de farmácia, junto com essa indústria, não tivesse depositado essa patente? Sim. Qualquer indústria poderia ver isso e fazer essa tecnologia. Então, eu acho que é importante não só pelo aspecto da proteção, mas de uma forma de legitimar também a invenção, deixar claro, né, especialmente quando vem de recursos públicos. Então, eu acho que é uma prestação de contas, né, esse processo que a gente tem que incentivar e fazer com que ele, de fato, aconteça, né, para além de tudo isso que já foi colocado. Isso aí, Paulo, que você falou é tão importante que a gente está falando aqui sobre a questão do retorno. Muitas das vezes esse retorno nem é financeiro. Sim. Por exemplo, Fiocruz, a Vanessa aqui passou pela Fiocruz. Então, a Fiocruz, a Amazônia, muita gente acaba desenvolvendo algumas tecnologias. Por exemplo, se as instituições públicas não desenvolverem medicamento para doença negligenciada, Sim. malária, doença de Chagas, as indústrias não têm interesse por esse mercado consumidor, porque é uma população que não tem grana para comprar o medicamento. Então, o Estado, ele vai, investe, a ICT desenvolve e ele deposita a patente mesmo assim. Porque ele tendo a patente, detendo a tecnologia, ele pode ceder para países da África do Sul,
Entendeu? Então, é um sistema que traz um retorno. Eu vi nessa época de pandemia se falar tanta bobagem sobre quebra de patente. As patentes não haviam nem sido depositadas. E assim, parlamentares, né? A gente vendo as pessoas falarem, comentando, não, tem que quebrar a patente. Meu amigo, um país que não respeita propriedade intelectual, esse país não tem como crescer tecnologicamente. Porque como é que eu vou trazer aquele modelo de carro para cá, aquele medicamento, se eu sei que quem chegar aqui vai poder copiar de alguma forma, Sim. entendeu? Então há que se pensar sobre isso. Propriedade intelectual é algo que para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente sempre vai ter que levar isso em consideração. A gente tem que criar formas de, primeiramente, disseminar essa cultura, trazer o conhecimento para as pessoas verem que muitas vezes, Vanessa, existe ali uma falsa, um desconhecimento. Por exemplo, o paper e a patente. Eles podem andar da mesma forma. Não tem problema. Agora, eu não posso publicar um artigo e querer pegar esse artigo, essa dissertação de mestrado, essa tese de doutorado, que já foi defendida há 3 anos, mas isso acontece, sabia? Isso não pode. Você, para ganhar uma patente, você tem que desenvolver algo que seja inédito. E no Brasil, inédito é aquilo que não existe, que se chama novidade na lei de patente. Então, o INPI ainda tem um artifício chamado período de graça. Alguns países não têm isso, Europa, alguns países não têm. Certo. Você pode publicar o paper hoje, da sua invenção, da sua tecnologia, e até 1 ano para depositar o pedido de patente. Isso chama período de graça. Amigo, se você depositar 367 dias depois, que não é 365, um ano, você perdeu o Playboy. Porque o examinador de patentes, quando ele for examinar a patente da Ila, do Fábio, da Vanessa, do Paulo, ele vai lá para o seu Lattes, parceiro. Aí eu vejo lá. Eita, meu amigo, assim fica complicado, né? Esse artigo, ele publicou há 2 anos atrás. Aí a invenção da Vanessa, eu digo, Vanessa, sua invenção não é nova. Porque ela já existia. Ela já existe desde 2 anos atrás. Então, assim, até isso, Vanessa, eu fiquei muito feliz. Também estava na Fiocruz, né? Vamos bater palma, né? Tem muita gente, Paulo, que não sabe que essas defesas, elas podem ser feitas em sigilo. Eu defendo a tese, defendo o mestrado em sigilo. Não mando para a biblioteca. Posso até mandar, mas dizer, não publica, viu? Só publica. Eu estou precisando ali daquele teste, porque tem uma empresa que está interessada. Sim. E já me disse, olha só, se você fizer esse teste, a gente tem interesse nessa patente. Então, assim, são coisas tão triviais, tão básicas, que não é de senso comum ainda. Eu estou falando de senso comum dos pesquisadores. Você colocou aí que o Nordeste está bem posicionado, é isso? Tá bem posicionado. Isso aí é algo que é positivo e que vai ter um olhar também. Você sabe que tudo que é positivo, né, a gente olha e vai criticar também nos que nos permite, nos que nos compete. No Brasil, os maiores depositantes de patentes, como vocês podem ver aí, ó, dos 30 maiores aí, eu tenho quase 20 universidades. Então, de fato, quem mais deposita patente no Brasil são as universidades brasileiras. Campina Grande aí, ó, nos últimos 2014, 2019. Então, assim, o FMG, Unicamp, USP. É bom? É ótimo. A universidade incorporou a cultura do depositar a patente. Sim. Mas e aí? E essa patente, ela está virando tecnologia? Ela está chegando ao mercado? Porque o paper tem uma finalidade, o pedido de patente tem outra. Então, assim, elas já aprenderam a se comunicar, isso é muito importante. Esse trabalho que vocês estão fazendo, gente, aí a câmera aí, ó. Vejam isso aqui, façam podcast, rádio universitária, traga aqui Paulo, Vanessa, Ila, Fábio, toda semana vocês gravam 1 ou 2, né? Trazendo os cientistas para conversar sobre as invenções dele. Isso se chama vitrine de tecnologias. Aqui, ó, showroom, comunicação. Eu vi o professor falando, e a gente já conversou sobre isso também, né, Vanessa? Isso. Que tão importante quanto fazer hoje
é comunicar. Isso. A gente vive outra época hoje. Você achar... Eu estava vendo aquele podcast da doutora Cristiane, que eu vou ver de novo. Eu ia falar A aluna que terminou o mestrado, a prova dela foi criar um Instagram para se comunicar com a sociedade. Olha que só. coisa bacana. Então, assim, isso aqui é uma realidade hoje. E a própria professora Cristiane também comentou da importância do audiovisual, né? Sim, E os processos de comunicação. com certeza. Hoje, Vanessa, o YouTube está aí. Quando a gente quer aprender alguma coisa de maneira rápida, assim, claro que você, quando quer se aprofundar, você vai para o livro, mas assim, você vai ali os primeiros conceitos, você vai para o YouTube. Tá lá, filosofia, medicina, saúde pública, entendeu? Então, Entendi. isso é um mundo. Então, a gente tem que se preocupar com isso aí. Comunicar essa invenção, porque não fica achando que apenas publicar no site do INPI, no SpaceNet, vocês sabem melhor do que qualquer pessoa o alcance desse audiovisual, desse podcast. Você vê ali, já joga num grupo de WhatsApp, aquilo ali chega para a indústria, ela vem te procurar. Então a perspectiva é essa. E funciona mesmo, viu? O podcast, ele dá uma repercussão que tem atraído, que é a nossa experiência aqui, né? Indústrias e pesquisadores outros interessados em dialogar ou de negociar até com as próprias patentes. Interessante, viu, Paulo? Que a gente vê nesses podcasts, né, às vezes vem pessoas que já trabalham aqui há tanto tempo. Eu digo que eu vi isso. Não estou aqui fazendo falsa apologia, não. Pesquisadores dizem, rapaz, eu não sabia que o ITP fazia isso. Isso. Vocês devem ter lembrado desse podcast, né? Vocês fizeram uma visita, então, assim, é impressionante, né? Vocês estão aqui 50 anos, eu acho, né? A universidade. A universidade, entendeu? A Então, gente assim, 25, vamos fazer, né? 25. então, olha só, mais uma provocação aqui, meus caros e minhas caras. Esse edital, Vanessa, eu tô apaixonado por esse edital. Eu participei de um evento com a professora da FINEP, né, com a pesquisadora. Ela disse, Hélio, que bom que você está tão empolgado com esse edital e divulgando por aí. Esse é um edital que a FINEP fez no ano passado e se chama Edital FINEP de Propriedade Intelectual. O que a FINEP fez? Fluxo contínuo, 75 milhões de reais, 75 milhões, para quê? Para uma determinada indústria, empresa, vir aqui ao ITP e dizer, Vanessa, eu estou querendo uma patente lá de sabonete. Estou precisando, você tem alguma patente de sabonete para a gente testar? Esses pet shop estão aí, né? Está dando muita doença no cão, vamos lá, vocês têm? Essa empresa, ela pode receber de 1 a 5 milhões. Olha que maravilha. O senhor sabe também, existe um edital Petrobras e Sebrae de inovação. Sim. Só que ele é um edital que quando você perde, meu amigo, já era. Não tem como, porque ele é anual. Sim. Esse aqui, quando você perde, você ainda tem a oportunidade de corrigir porque perdeu. Aí tá aí, ó, fazendo um ano agora, Brasil, cheio de ICT, cheio de universidade. Quantas ICTs, quantas empresas vocês acham que ganharam esse edital? Faz uma base aí. Um ano. 10. 50. Paulo, 45. 6. Então, quer dizer, a gente está depositando muita patente e quando chega alguém para testar essa tecnologia, por que é que não dá certo? Tal do TRL, né? Então não adianta eu pegar uma plantinha, misturar com água, num balão, depositar esse pedido de patente e achar que alguém daqui a 10 anos vai querer comprar essa tecnologia. A gente tem que pensar nisso aqui, gente. Aqui, ó. Então, Hoje só se faz inovação incremental, meu amigo, porque é mais rápido. Pode falar, Paulo. então, quando a gente fala em TRL, nós estamos falando do nível de maturidade, né? Da invenção, da tecnologia envolvida ali naquele processo, não é isso? Só Exatamente. para esclarecer essas siglas, Isso. Obrigado. público. É nível de maturidade tecnológica em inglês, né? Então, assim, esse edital, ele vem para testar a viabilidade do teu pedido de patente. Não é nem da patente concedida, é do pedido que você depositou. Então, esse edital, eu acho que isso é uma realidade que veio para ficar. Com certeza, quando acabar os 75 milhões, vai ser aportado mais.
Então, aqui a gente tem, ó, olha os 6 exemplos que eu falei para você. Aqui agora são 7. Uma startup lá da UFRN, que havia submetido, não havia ganhado, corrigiu e ganhou. Então, cada empresa aqui, parceiro, olha aqui, ó. Olha aqui, Vanessa. O Nesp. Cosmético aqui, ó. O extrato. O que é o extrato, gente? É uma planta misturada com líquido. Só que esse camarada aqui, provavelmente, ele fez isso e ele fez outras coisas. Caracterizou, desenvolveu o MVP, né? Mínimo produto viável. Ele mostrou que esse extrato aqui pode gerar, se eu não me engano, um hidratante que não precisa de conservante, porque é fitoterápico. Então, assim, quando eu vou para algum lugar que as pessoas me perguntam, Hélio, e aí o que patentear e o que publicar? Antes eu tinha na ponta da língua. Para patentear tem que ter novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva. São os requisitos de patenteabilidade. Sim. Mas o que adianta, meu amigo? Você desenvolveu uma tecnologia que ninguém tem interesse em comercializar e comprar. Essa é a grande dificuldade. Então, quando a gente pensar em o que patentear, tem que pensar nisso. Qual é o mercado consumidor que vai consumir aquilo? Então, Hélio, aí era o caso também, de repente, de que a universidade, que são os grandes depositantes aí de patentes, abrissem um diálogo mais forte para saber o que é que está sendo demandado pela sociedade, né? Então vamos pesquisar com uma pesquisa direcionada, aplicada, né, funcional, para trazer resposta para os problemas reais que estão aí na sociedade. Exatamente. Então isso é uma caminhada, né, que eu acho que a gente precisa exercitar, inclusive, se for o caso, até pensar em mudanças de políticas. Porque, por exemplo, valer mais para o registro no Lattes, por exemplo, algo que traga a resposta para a sociedade do que algo de mero interesse acadêmico, né? Sem desmerecer a academia. Mas que fazer com que esse diálogo aconteça e que isso é que vai promover desenvolvimento, vai promover melhoria de saúde, melhoria social, etc., né? Com esse mundo de pessoas aí, de cérebros pensantes que estão dentro das universidades, fazendo trabalhos maravilhosos, porque a gente vê pelos números, com certeza, mas que poderia ter mais diálogo, né? É a comunicação de novo, né? Que precisa ser fortalecida na ciência. A gente tem conversado bastante, assim, que é um processo de, como é que eu vou dizer? É um processo de aprendizado, né? A gente conversou aqui um pouco antes que há pouco tempo atrás a academia não tinha essa responsabilidade de gerar indicador econômico, né? De gerar indicador de desenvolvimento, né? A universidade ela sempre foi baseada em um tripé, que era a pesquisa, o ensino e a extensão, né? Isso. De alguns anos para cá, começou-se a discutir a inovação, introduziu a inovação, e aí que começou a se discutir dentro da academia a necessidade de você estar contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e tudo mais. Isso. Sempre o forte foi a formação de pessoas e continua sendo muito importante, né, a formação e a capacitação. Teve até um podcast aqui da professora Patrícia, da professora Juliana, que ela falou uma coisa interessante, né, que era o transformar o paper em PIB. Então, isso é uma coisa recente, né? Antes era realmente o paper, a formação acadêmica, a formação do profissional, os recursos humanos. O próprio processo acadêmico, ele tem um time específico, né? Você tem um método científico a seguir, você tem uma responsabilidade teórica, né? Você se compromete com uma qualidade de um dado e isso leva um tempo. Então, essa disparidade também entre a velocidade que o mercado precisa e as provas de conceito, de qualidade, o nível de profundidade que a academia precisa também gera um descompasso muitas vezes, né? A gente teve um exemplo aqui, né, Paulo, de um produto que a gente está negociando com uma instituição e a professora sempre muito preocupada, porque ela sempre acha que, olha, mas eu ainda preciso ver isso, eu ainda preciso, que é a preocupação em você estar oferecendo ao mercado algo pronto, que às vezes a empresa não tem essa preocupação.
Como o Paulo brinca, né? Se a Microsoft fosse esperar o melhor. O Windows ficar pronto até hoje talvez não tivesse sido lançado, né? Então é uma mudança de mentalidade também, não é nem mudança de mentalidade, eu acho que é um processo de adaptação, né? Desse modelo de formação de pessoas, onde você tem uma preocupação muito grande, e não estou fazendo crítica, é importante você ter uma preocupação muito grande com a formação intelectual, com o nível de conhecimento que esse profissional vai ter, mas também, né, despertar, que talvez precise ter um meio termo, digamos assim, né? Tá, mas deixa eu fazer um rápido acréscimo aqui, que é o seguinte, é que a inovação virou geração de valor imprescindível para a sobrevivência até dos próprios negócios, da própria indústria, né? Porque hoje, como o ciclo de vida dos produtos é muito curto, de um modo geral, então, muito rapidamente se copia as boas práticas, os bons produtos, né? E aí você cria aquele efeito de commodity, ou seja, todos os produtos começam a ficar muito parecidos. E a inovação é necessária para diferenciar o seu produto ou o seu serviço, pelo menos por um tempo. Então, essa busca pela inovação, né, passou a ser uma obrigação da economia, de geração de valor, de diferenciar, de vincular uma origem para não ficar com esse efeito de comoditização, né, de padrão excessivo. O que vocês dois acabaram de falar agora é algo assim tão importante e tão bacana. E aí, Vanessa, a gente vai entrar naquela coisa, né, do desconhecimento. Isso que você relatou aí com a professora. A gente tem que entender que o critério para se depositar um pedido de patente, para escrever o documento, ele é absurdamente diferente do que a Anvisa exige para esse medicamento chegar ao mercado. Sim. Aí eu já pergunto, será que essa preocupação era legítima? Eu começo por aí. E daí, mais uma vez, eu vou trazer a fala infeliz para alguns, mas do examinador de patente. Para a patente ser depositada, ela tem que ser nova, inédita, ela tem que ter atividade inventiva e você tem que ensinar como se faz. Tem muita coisa, Vanessa, Fábio, Ila, Paulo, que a gente pode anexar ao processo depois que a patente foi depositada. Então, esses testes aí... Sim. Tem gente que acha que para depositar uma patente eu tenho que ter um protótipo. O cara está lá fazendo um balãozinho de ensaio, mas ele está preocupado com a escala industrial. Ele tem que ter, tem. Mas é legítimo ele achar que por ele não entender a escala industrial agora, aquilo não possa ser depositado. Percebe a diferença? Sim, perfeito. Tem muita resposta, Vanessa, que quem vai trazer é a indústria. Isso. Entendeu? E que tem um know-how próprio know-how. que você não domina, né, dentro de um laboratório. Então, assim, a patente, gente, é uma coisa. Perfeito. O teste que a Anvisa vai pedir, meu amigo, é outra história. Para o medicamento virar genérico, que é quando a patente acaba, é outra história. Aí as pessoas fazem essa confusão, entendeu? Mas eu lhe interrompi, Ila. Desculpe, por favor, vamos lá. Não, eu ia falar justamente que um dos desafios, né, para inovação é justamente essa. É a interação, né, da empresa com a instituição, né, porque a gente está melhorando muito nessa parte de propriedade intelectual, mas ainda a universidade tem aquele pensamento de só promover o conhecimento, ponto. E a empresa também tem o lado dela que quer lucro. Isso. Né? E às vezes não se bate, né? Aí tem que ver as linhas de pesquisa. Será que está sendo alinhada com a demanda do mercado para que essa transferência de tecnologia ocorra, né? Não vou dizer mais rápido, porque a gente sabe que o processo de transferência de tecnologia... Você está com razão. Tem universidade hoje que ela chega, o pesquisador chega lá, estou querendo depositar a cerveja lá de cactos. Cactos, né? Chique-chique. Sim, a planta. Aí a universidade vai falar, amigo, eu não tenho interesse em depositar essa patente. Quer depositar? Eu já vi gestor de NIT defendendo, Hélio, as universidades, eu não defendo isso, eu estou dizendo o que eu vi. Hélio, as universidades só deveriam depositar patente que já tivesse uma empresa interessada. Então, quer dizer, já existem esses extremos também. Eu estou dizendo que esse é o melhor modelo? Não. Certo. Mas eu estou dizendo que já existem esses expoentes. Porque depositar patente, Paulo, a universidade ali, ela vai pagar o depósito. Ela vai ficar pagando a anuidade. Aqui em Sergipe, eu já conversei com o gestor de NIT,
O camarada disse, Célio, sabe o que eu estou fazendo? Depois de 5 anos que eu estou pagando anuidade, eu chego e pergunto para o grupo de pesquisa. Eu digo, amigo, sua patente não foi examinada ainda. Como é que é? Tem alguma perspectiva de transferência de tecnologia? Porque eu preciso depositar outros pedidos de patente e eu não tenho dinheiro para isso. O cobertor é curto, né? Exatamente, entendeu? Então, o cobertor é curto. Então, aí a gente aqui, complementando aqui o que Ila trouxe aí também, a nossa missão como instituto é fazer esse diálogo, né? De um lado, o pensamento industrial, o pensamento do setor produtivo, tem suas características, tem suas bases. Do outro lado, o pensamento acadêmico também tem suas diferenças e sua maneira própria de pensar. E nós, como instituto, hoje temos a obrigação de estar criando essa ponte para que esse diálogo aconteça e exista uma aproximação. Eu vi já um tempo atrás um gráfico mostrando como é que era a participação dos institutos na Coreia do Sul, que é um exemplo, né, de empreendedorismo lá. E os institutos vão desaparecendo, ou seja, daqui a pouco você só tem a universidade e a própria indústria, de repente, já dialogando, aprenderam a dialogar entre si, né? Então, acho que isso é, em parte, o nosso papel. Aqui ser uma instituição de ensino também, para ensinar esse diálogo, ensinar a forma de entendimento entre pensamentos, às vezes até antagônicos, né? Mas vamos aprender aqui a dialogar, Chegar a um entender, consenso, né? chegar a um Interseção, consenso né? produtivo e trazer respostas, né? Eu acho que a gente tem que continuar, né, com o olhar além da convenção, né? Continuar desenvolvendo soluções tecnológicas, né, para assim contribuir com a inovação, o desenvolvimento econômico e social, tanto do nosso estado quanto do país. Gostei muito do que vocês falaram, assim, são essas coisas que realmente a gente fica esperançoso, né? Quem é otimista por opção, a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Isso. Então, o que acontece, Vanessa? Eu acho que a gente tem que mudar, e você sabe disso aqui, Paulo, Ila, o Fábio, a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Então, assim, a patente, ela tem uma forma de se escrever. Eu preciso mostrar esse slide aqui. Vamos lá. Entendeu? Então, assim, isso aí é muito importante, pegando o gancho que você falou. A patente é importante, a transferência de tecnologia é importante, só que existem momentos para pensar transferência de tecnologia, pensar em inovação, porque como o Paulo aqui já começou a definir, né, o que é inovação? As pessoas estão confundindo propriedade intelectual com inovação. Inovação, meu caro, é quando chega ao mercado, tem um público consumidor e vai gerar dividendos. Eu tenho que pensar em transferência de tecnologia quando estou depositando na patente? Tenho. É errado. Depois de 10 anos, vou juntar aqui minhas 50 patentes e vou ver se consigo. Imagina, Paulo, que a gente está na época de USB, de pendrive, aí o camarada chega aqui, videocassete. Eu não vou querer comprar videocassete. Já tem a tal da nuvem, né? Eu não gosto de nuvem, mas tem a nuvem, né? Eu prefiro físico. Então, assim, quando a gente vai pensar em escrever patente, redação, estado da técnica, prospecção tecnológica, a patente, gente, para ser inédito, tem que ser no mundo. Eu não posso ir ali no Congresso de Petróleo na China, ver algo, vou desenvolver isso aqui no Brasil. Amigo, a China depositou a patente no Brasil também. Então, nem vem com essa. Você vai ter que pegar o que está lá e tentar fazer uma mudança. Sim. Entendeu? Então, como é que eu gero patentes de valor? Primeiramente, escrever uma patente bem escrita, desculpe o pleonasmo, mas tem que ser bem redigida. O INPI tem um programa de mentoria hoje que está contribuindo significativamente. Aqui em Sergipe, a Universidade Federal tem aproveitado muito essa oportunidade. No Brasil todo, o Sebrae, Paulo. O Sebrae indicou 150 mentorias para o INPI daquele Sebrae Catalisa. Então, ou seja, e aí é que está a nossa realidade, Vanessa. Você vai conversar com um cara que ganhou um projeto de ideação, Paulo. Sim. Ideação. Ele teve uma ideia. E aí, meu amigo, como é que vamos transformar isso em prática? Como é que vamos materializar? Você não deposita patente de ideia. Não me venha com essa. Pelo amor de Deus.
Você tem que ensinar a fazer. Como é que você vai depositar algo que você está... Nem fez. Né? Criar um helicóptero que vai para a Lua. Vamos materializar isso aí? Então, às vezes, o camarada lá na ideação, ele está dizendo que vai fazer uma bicicleta e ele entrega o quadro da bicicleta. Então, assim, tem que se pensar sobre isso. A transferência de tecnologia vai chegar, vai. Mas tem um momento ali, estou desenvolvendo isso porque o mercado vai querer, entendeu? Tem um amigo nosso que tem um exemplo que ele sempre fala. Prancha de surf, né? No Alasca, na Finlândia. Serve para quê? Então, assim, são essas... Na interação que a gente já fez aqui com algumas empresas, isso é uma coisa que sempre vem em discussão, né? Muitas vezes a gente tem uma tecnologia, a gente acredita muito nela, mas às vezes não está alinhado ao que a empresa quer, não é a prioridade da empresa. Então, as experiências positivas que a gente tem aqui, elas sempre vieram de co-desenvolvimento, onde no processo de formação da pesquisa, a indústria já está ali. Então, já existe um desenvolvimento vocacionado para um interesse. Essa é a nossa experiência do que a gente consegue de resultado positivo. Não estou dizendo aqui que não é possível fazer das outras formas, porque a gente tem exemplos aí exitosos em outras instituições que funcionam. Mas todas as vezes que a gente chega com a tecnologia, é tanta coisa que tem que estar alinhado. Por exemplo, a gente já se relacionou com uma empresa que a gente tinha tecnologias excelentes. Não, a tecnologia de vocês é excelente, mas não é a prioridade da nossa empresa. Qual é a prioridade, então? Aí ele o que diz, você quer? a gente fala, a gente pergunta isso, né? Então a gente manda um portfólio às vezes. Já aconteceu da gente mandar o portfólio das prioridades e mudou a alta gestão. Aí não, agora não é mais isso. Agora é, então é E você imagine... coisa que não É algo, né? a dinâmica A natural do mercado. A gente está conversando aqui de maneira otimista, mas o desafio ele é enorme. É Isso mesmo. O isso. Brasil, gente, meu amigo, o Brasil é de uma continentalidade, país continental. Então, assim, a geolocalização Sim. do nosso setor produtivo. Eu fico pensando, imaginando Sergipe, Rio Grande do Norte. Quantas indústrias tem nesses estados? Então, assim, essa coisa de academia e setor produtivo não conversa. Não é tão simples assim, meu amigo. Você pega a região norte, eu estava fazendo levantamento, é o último slide que aparece aí, cada mapa, cada estado do Brasil, com o número de pedidos de patente que ele faz por ano. Toda a região norte depositar 100 pedidos de patente. Todo o norte, viu? Uhum. Você pega hoje Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Eles respondem a 20% do que se deposita no Brasil. Hein? Aí, ó. Então a gente não dá para conversar aqui achando que eu estou na Europa. Não, porque assim eu fico indignado, cara. A turma apresenta cada solução. Não, mas eu brinco, mas eu sou franco, entendeu? Eu não sei fazer diferente. O cara vem lá, transferência de tecnologia. Meu amigo, tem ICT que não sabe nem escrever pedido de patente ainda. Então, assim, tem expoentes, tem. Essa turma aqui do Sudeste, Minas Gerais, USP, Unicamp, por que eles estão colhendo os frutos agora? Agora. Por quê? Porque fizeram essa mudança de paradigma há 15, 20 anos atrás. 30 anos. Você vai conversar hoje com um pró-reitor da universidade. Não dá para botar a disciplina, porque o TCU vai reclamar. Ah, mas a USP tem 150 disciplinas. Eu digo, amiga, ela tem 150. Por que você não cria um? Vocês têm um exemplo aqui, né? Que massa. A turma da pós-graduação foi lá para Campinas e ganhou. Na Unicamp. Na Unicamp. Isso. Aí eu conversando com o professor e com a Vanessa, Hélio, eles fizeram propriedade intelectual e empreendedorismo na pós-graduação. Tem disciplina na pós, no curso, né, de biotecnologia industrial. Então, assim, é um desafio grande, é cultural, eu não sei, assim, não tem a solução pronta. Eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo. A gente tem que começar a conversar. Discutir, né? Todo mundo sabe falar sobre futebol, né? Isso. Não é? Aquilo que a professora falou, que a gente vai aprendendo, é tão bom, cara. Do bom vou aprender. Aquele exemplo que ela falou dos programas de culinária, Sim. vocês já tinham ouvido aquilo alguma vez? Sim ou talvez? Já tinham ouvido aquilo alguma vez? Você Também já não. tinha?
Ela simplesmente chegou e disse, e eu gosto de programas culinários, viu? Eu vou para a cozinha, dou o maior valor. Ela dizendo, olha só, gente, programa de culinária, 10 anos atrás, ninguém assistia. Tá entendendo? Olha hoje. É cult, né? Né? Porque a gente não começa a pensar sobre isso. Criando programas que falem sobre ciência. Porque são recursos públicos e a gente tem que ter essa clareza. Eu acho que é dever de ofício. A gente saber se comunicar. Existe a prestação de conta. Eu sou servidor público, pesquisador também é. Então a gente tem que se preocupar. Aquilo que ela falou na época da pandemia, vem cá, gente. Como é que a sociedade vai defender o que a gente faz se ela não conhece o que a gente faz? É verdade. Daí aqui realmente é um momento de agradecimento, porque tivemos uma verdadeira aula, estivemos todos aqui empolgados com a discussão, né? E realmente é um assunto que não se esgota de jeito nenhum aqui em um único encontro desses aqui. Mas é agradecer muito, Hélio, aí a todos a participação aqui e a nossa proposta sai muito fortalecida a partir desse episódio aqui. Tamo junto, vamos em frente. O caminho é longo, mas a gente tem vontade. Os que estão aqui nessa mesa, eu tenho plena certeza que tem um compromisso. E é muito bom ouvir isso aí de vocês, viu, gente? Muito obrigado a todas. E ficamos por aqui nesse podcast, com esse tema polêmico. Muito obrigado. Compartilhe. Muito obrigada por assistir o podcast Tendências Inspiradoras. Compartilhe com todos e até a próxima.